Ok. Prontinho, Efraim. Bem lembrada. Ok, então bem, aqui em Humaitá, Amazonas, já são 8 horas, para você já são Ah, 9, né? professor Efraim está no Amazonas, falando do Amazonas. Amazonas, Humaitá, a cidade fica ao sul do Amazonas, né? Fronteira com Rondônia, Porto Velho. Olha, então é É, bem longe de então, Manaus, né? bem longe de Manaus. Sou de Manaus, mas sou filho da terra do Amazonas. Então, Anderson, podemos começar, É. né? Só Felizmente ainda não. lembrando, Ah, né, professor, que você acabou de comunicar aqui comigo que a internet, a energia elétrica, aí elas oscilam bastante, e aí, por uma questão de sim, segurança, para você não cair da rede, você vai manter as câmeras desligadas, certo? Vai entrar só com áudio. certo. Eu só vou entrar só com áudio, né? Ah, A câmera é porque aqui a minha casa é pequena, filho passa, a esposa passa, então eu não tenho um ambiente propício, tá né, certo, para não poluir visualmente, né, o ambiente. essa é uma das dificuldades de nossas aulas remotas, né? Uhum. É verdade. Bom, e aí, né, professor, lembrando aqui todos os presentes que estão chegando, né, e já chegaram e os que estão chegando, muito bom dia a todos. É, nós vamos fazer assim, vamos passar os vídeos e no final dos vídeos eu vou convidá-los a ligar a câmera de vocês, se assim desejarem, para que a gente possa fazer uma discussão, né? O professor Efraim vai fazer algumas perguntas, vamos discutir aqui os temas. Então, abram as câmeras ao final da apresentação, ok? Desse primeiro bloco. Então, uma boa, bons vídeos para vocês e terem bons proveitos aí. Bom dia a todos. Olá, eu me chamo Carla e vou apresentar o trabalho, uma proposta de sequência didática remota. Professor Efraim, está saindo o vídeo e o áudio para você? Só confirma para mim. O áudio eu ouvi, mas o vídeo não. Ah, o vídeo não, só o áudio. Então tá, deixa eu. Olá, eu me chamo Agora está Carla e vou ok. apresentar o trabalho, uma proposta de sequência didática remota para os pontos quânticos para discentes da terceira série do ensino médio. Esse trabalho foi escrito por mim, Carla Caroline Melgueira, e pelo Clisney Silva Rosas. Esta proposta de sequência didática sobre os pontos quânticos, ela foi aplicada com 2 alunos da terceira série do ensino médio em uma escola pública localizada no centro de Manaus, de maneira remota, através da plataforma Google Meet, com duração de 5 aulas de 50 minutos cada. O objetivo dessa sequência didática foi proporcionar aos alunos a compreensão do tema, os pontos quânticos e suas aplicações de desenvolvimento de novas tecnologias em diversas áreas. Para a elaboração desta sequência didática, utilizou-se vários recursos para facilitar a aprendizagem discentes ao longo das 5 aulas, que foram propostas como a utilização de slides, de vídeos de curta duração sobre o tema abordada, a utilização de artigos científicos, uma roda de conversa virtual com os alunos, para que estes pudessem expor o que aprenderam sobre os pontos quânticos, a utilização de uma matéria sobre o tema de um site de tecnologia e uma dinâmica em forma de debate sobre as vantagens e desvantagens de se utilizar a TV de pontos quânticos em relação à TV OLED. Coletou-se é, coletou-se as informações através de questionários, né? Eu apliquei um questionário no início com eles, com esses 2 alunos, para verificar se existia um conhecimento prévio desses alunos em relação a esse tema. E aplicou-se também o questionário final,
para verificar se houve uma evolução da aprendizagem desses discentes. Aí aqui está o exemplo, né, do questionário que eu apliquei com esses dois discentes que eu chamei de aluno A e aluna B, que eu pude observar através desses dois questionários que o aluno A, ele não tinha tido contato antes com esse assunto, ele não tinha nenhum conhecimento prévio, e a aluna B, ela já tinha um conhecimento prévio pelo fato de ela ser mais interessada, de ela gostar mais da área de física, por isso ela estudava bastante, pesquisava vários vídeos relacionados à física no YouTube. Aí esse aqui são os questionários finais que eu apliquei com esses dois alunos. O que eu pude observar foi que o aluno A, apesar de ele não ter um conhecimento prévio ao longo da sequência didática, ele foi assimilando conteúdo e quando ele foi responder o questionário final, já houve uma evolução na aprendizagem dele. Das 5 questões que eu propus no questionário, ele acertou 4 e errou apenas uma. Aí, por meio disso, eu pude observar que houve uma evolução da aprendizagem dele. E a aluna B, pelo fato de ela ser mais interessada, durante a sequência didática, ela pesquisou além do que foi proposto. Nessa sequência didática, nós propomos 2 vídeos sobre esse tema, os pontos quânticos e a aplicação dos pontos quânticos em várias áreas. E ela pesquisou outros vídeos no YouTube, e por esse motivo, das 5 questões que ela respondeu no questionário, ela não errou nenhuma. Então, ela teve 100% de êxito. Neste trabalho, procurou-se elaborar uma sequência didática acerca do tema dos pontos quânticos, que é um tema atual, por se tratar de uma tecnologia que pode ser aplicada em várias áreas, não se restringindo somente à física, como foi mostrado nesta sequência didática. O tema dos pontos quânticos ele pode ser aplicado em diversas áreas além da física, como na medicina, na biotecnologia, na nanotecnologia, entre outros. E essas aqui são as minhas referências. Meu nome é Marcele, eu faço parte do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba, e vim hoje mostrar para vocês o nosso trabalho intitulado Educomunicação e o processo de ensino e aprendizagem de física, a utilização de seriados do Ian Michel e The Big Bang Theory. Então, o nosso trabalho, ele tinha, durante o processo de estágio, nós verificamos como eram aplicados os conteúdos de físicas e nós vimos que existiam ainda grandes desafios que comprometiam o ensino e aprendizagem desses alunos, principalmente por se tratarem de conteúdos de difíceis compreendimento e a utilização que os professores faziam das formas ainda enraizadas e de padrões antiquados que não condizem mais com a nossa realidade e fazem com que o aluno não veja contexto naquele ambiente que ele vive. E aí, através desses métodos de ensino padrão, nos veio a ideia de aplicar, utilizar uma ciência que ainda não é muito conhecida, que é a educomunicação. Ela utiliza a educação e a comunicação para passar esses conteúdos, então eles podem ser feitos através de filmes, seriados, músicas, panfletos, enfim. É uma construção de prática entre o aluno e o professor para a aquisição desse conhecimento. E aí nós pensamos que por meio disso nós poderíamos inserir a física, e trazê-la para o contexto desses alunos, melhorando o ensino e a aprendizagem. O objetivo geral do trabalho, então, era compreender a aplicação de metodologias adotadas por professores de física em sala de aula, comparando com o processo de ensino e aprendizagem com a educomunicação. Então, nós pegaríamos essas práticas que os professores já faziam em sala e traríamos com a educomunicação, fazendo, então, essa ligação entre os dois. E aí, os objetivos específicos eram compreender a educomunicação e sua aplicação em sala de aula, ampliar o diálogo entre o corpo docente e o discente e membros da comunidade,
estimular o uso da comunicação em mídias para a construção e propagação do conhecimento, e entender o papel que os meios de comunicação de massa exercem na sociedade. Depois disso, nós queríamos que os alunos saíssem das escolas e falassem sobre o que eles aprendiam, né? E que isso ficasse marcado de alguma forma. Essa construção, ela se deu utilizando uma pesquisa com uma abordagem quantitativa. Nós utilizamos ferramentas de pesquisa, dentre elas entrevistas e encontros com os alunos. Depois desses encontros com os alunos, nós assistimos às séries, procurando as séries que tinham algum conteúdo que o professor estava abordando. Levávamos esses episódios, que são episódios curtos, que vão de 15 a 20 minutos para a sala de aula. O aluno assistia, a gente esperava que ele não fosse entender o que tinha dito ali, nós explicávamos o conceito para essa turma, e aí depois nós colocávamos de novo. E aí, às vezes, tinha uma piada, tinha alguma coisa engraçada que eles conseguiam pegar, porque eles já sabiam o conteúdo, né? Para essa turma foram utilizados os episódios da série The Big Bang Theory e Yogi Sheldon, uma produção da Warner Channel. Nós trabalhamos com 2 turmas. No terceiro ano A, nós aplicamos essa metodologia, e no terceiro B, não, nós fazíamos como o professor já havia programado, para a gente ver a diferença. Os resultados é que na turma A houve uma melhora significativa em relação ao ensino e aprendizagem, eles se envolviam mais, eles buscavam aprender melhor, né? Já na B o resultado continuou o mesmo, pois o processo não foi feito em sala de aula. Eles continuaram com o mesmo mecanismo do professor, nós continuamos, e aí nós não vimos progresso, né? Essas foram as referências que nós utilizamos no nosso trabalho. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Meu nome é Cristiane, eu sou professora de Física da Rede Pública e Particular aqui de Belo Horizonte. Nesse vídeo eu vim apresentar o trabalho e o uso da ferramenta Wheel of Names como recurso interativo no ensino remoto de Física, um relato de experiência. Bom, desde 2020, começou a pandemia de Covid-19 e nós migramos as aulas presenciais para as aulas em formato remoto, online. Essas aulas começaram a utilizar novos recursos digitais, como a apresentação de slides, com utilização de ferramentas de videoconferências, vídeos, entre outros recursos. No entanto, o que a gente consegue observar em alguns casos é a manutenção do ensino tradicional, mesmo nesse formato online, uma vez que os professores acabam sendo aqueles que têm voz, enquanto os alunos são apenas ouvintes, como dizia o Paulo Freire sobre educação bancária. Isso pode ser observado porque grande parte dos alunos eles se conectam às aulas com as câmeras e os microfones desligados e pouco interagem nas aulas. Desse modo, a intenção foi que fosse proposta uma atividade que buscasse a interação, o processo de diálogo com os alunos. O objetivo desse trabalho foi trazer esse relato de experiência relacionado ao uso da ferramenta Wheel of Names como esse recurso nas aulas online de física. Eu usei a ferramenta numa aula de revisão de conteúdo para a primeira prova do ano na Rede Decisão, uma escola particular que eu trabalho aqui em BH. Essa ferramenta ela é disponível gratuitamente de forma online e ela é utilizada para o sorteio de nomes, mas ela tem configurações que permitem que a gente modifique essa situação e use ela em outras formas, como, por exemplo, no sorteio de perguntas. Então, eu criei roletas, né, para cada turma do ensino médio com questões de física relacionadas ao conteúdo de revisão. Esse é o formato da roleta, né? Aqui tem as questões, eu posso customizar a roleta com cores, com essa imagem no centro. É só vocês observarem isso lá no site que vocês vão identificar. Eu usei essa ferramenta na aula via Google Meet. Eu pedi com que os alunos respondessem as perguntas. Eu segui a lista de chamada e eles tinham a oportunidade de responder, caso soubessem ou quisessem, né? E também poderiam ajudar os colegas.
Se os alunos respondessem, eles tinham direito a rodar uma segunda roleta, que era chamada roleta de prêmios, em que eles podiam ganhar até meio ponto extra. Eu observei com essa atividade uma grande interação dos alunos. Eu vi que aconteceu um processo dialógico que possibilitou a verificação dos conhecimentos prévios deles e também a identificação de conteúdos em defasagem ou dificuldade nos quais eu pude trabalhar. E no fim da aula eu verifiquei que os alunos gostaram muito da atividade e pediram que eu repetisse em outras aulas. Foi então que eu resolvi enviar um formulário via Google Forms para as turmas, 2 das turmas, né, no caso, para que eles opinassem sobre essa atividade. Eu tive um retorno de 18 respostas a esse questionário, e uma das perguntas foi que eles falassem a opinião deles sobre a atividade, e a maioria deles citou que a atividade era interativa, era dinâmica, atrativa e divertida. Então, acho que essas qualificações dizem muito sobre a opinião deles nesse momento. Eu queria ler uma aqui, né? Uau, sinceramente amei. Não pelo fato dos pontos extras, mas sim por ser dinâmico, divertido. Gostaria que tivesse um desse toda semana, pois é muito mais legal de revisar a matéria assim. 100% dos alunos afirmaram que gostaria que ela fosse utilizada novamente, e a maioria das justificativas para essa reutilização se refere ao fato dela ser interativa, atrativa, e mudar um pouco o padrão das aulas que eles normalmente têm, mesmo no formato online. Para concluir, eu queria falar que essa atividade promoveu uma interação que mudou essa visão de professor como aquele que sabe, aluno como aquele que não sabe, ao todos conseguirem participar de forma coletiva. Permitiu que eu diversificasse as aulas, permitiu o diálogo, permitiu que eu identificasse conhecimentos prévios, possibilitou cooperação, respeito do aluno ao outro, motivação, a participação na sala de aula, que é o mais importante nesse caso, e, claro, o prazer em aprender. Eu espero que vocês tenham gostado e utilizem essa ferramenta também. Um abraço a todos. Me chamo Efraim Fernandes Marques, apresentarei o trabalho Proposta de Pêndulo Balístico assistido pelo Arduino. O Arduino é uma placa microcontroladora, né, que possui processadores, memórias, periféricos, né, comunicações com o meio externo através de entradas e saídas, tanto analógico quanto digital. A sua criação foi feita para o quê? Para a produção de experimentos, inicialmente escolares a baixo custo. Um dos experimentos poderia ser o pêndulo balístico, né, que é um problema trabalhado na física de colisões, né, onde um projétil de massa m, né, ele se crava num bloco, né, de massa m grande, fazendo com que este entre em movimento. Né? A altura h é um dos parâmetros para encontrarmos o valor inicial da velocidade do projétil. Né? Para o projétil, nós vamos utilizar uma arma de chumbinho, né, uma fixa Springer Black 5,5 milímetros, onde, segundo o fabricante, a sua velocidade na boca do cano é de 183 metros por segundo. Obviamente, essa velocidade pode variar conforme condições de tiro e massa de projétil. Né? As especificações do fabricante se encontram no link em questão. Né? Esse projeto está sendo desenvolvido através da forma de um PIBIC na Universidade Federal do Amazonas. A escolha desse projeto se deu pelo baixo trabalho que relaciona pêndulo balístico e a placa Arduino. O sensor que utilizaremos para medir a altura será um sensor sônico, o HC-SR04, podendo também ser utilizado outro sensor conforme for a necessidade. Né? O primeiro pêndulo foi feito pelo aluno Eduardo, que é um dos coautores, né, na sua residência, porque este trabalho era para ser desenvolvido dentro do laboratório de física no ano de 2020 e 2021. Devido à pandemia, a universidade praticamente ficou fechada durante o ano de 2020. A partir do ano de 2021, a partir do mês de março mais específico, houve uma flexibilização para o acesso do laboratório de física. Consequentemente, né, melhoramos o nosso pêndulo, agora utilizando um tubo de PVC de 40 milímetros,
né, onde era preenchido com parte de sabão e parte de areia. Este papel cartão ele é utilizado para aumentar a área de contato do sensor sônico, porque o sensor sônico ele tem um ângulo de abertura, né? E esse ângulo de abertura, se utilizar somente o tubo de PVC, ele não conseguiria fazer a sua leitura. Um outro protótipo, uma outra forma, utilizamos um paralelepípedo de madeira, que eu não sei qual madeira é, mas é uma madeira leve, fofa, o que permitia, né, a penetração completa dos projéteis. Estes são os primeiros resultados, onde observamos, excluindo o primeiro resultado, né, que tivemos valores muito bons até o sétimo tiro, né? Como meio de comparação, utilizamos o erro relativo percentual, onde o valor de 183 metros por segundo era o nosso valor de referência. A partir da 18ª, mesmo modificando, né, o nosso interior, né, do nosso pêndulo, no caso dos cilindros, modificando a massa, melhorando a massa, retirando os tubinhos, tivemos valores baixos, né, valores altos, mintos, de erro relativo. Modificamos para os paralelepípedos e ainda assim continuamos tendo valores muito altos. Voltamos para o cilindro, continuamos tendo valores altos. Possivelmente é uma questão de sensor. Então, uma das formas que nós vamos trabalhar e executar para melhorar a execução e, consequentemente, as medidas é utilizarmos dois sensores. Um sensor para medir a altura H1 de repouso e um outro sensor para medir a altura H2, né, da sua maior altura depois do tiro. Essas são as nossas referências para o trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Malacarne, coordenador do GOA, Gaturama Observatório Astronômico, e coordenador desse projeto, o Telescópio Remoto do Espírito Santo. O GOA nasceu em 2009, no Ano Internacional da Astronomia, e desde então a gente busca alinhar as atividades de maneira transdisciplinar, né? Unindo desde a arte, né, até as engenharias, né, programação, internet. E dentre os nossos principais equipamentos, a gente tem 2 telescópios robóticos de 350 milímetros e outro de 305 milímetros. Desde a sua fundação, o GOA busca a democratização da astronomia prática para estudantes do ensino fundamental e médio e a comunidade em geral. Para tanto, além desse projeto TERES, nós já desenvolvemos telescópio no bairro, curso de astronomia livre, buscas de meteoros, Quinta Astro Observação Noturna, o jornal informativo Observativo, entre outros. Foram testados diversos aplicativos de acesso remoto, como o ACP, usado no itelescópio.net, Quimera, Cisweb, RTS-2, Orchestrate the Sky, Astroberry. O Astroberry é promissor para diversos equipamentos, entretanto, todos tiveram problemas de comunicação com a montagem robótica VISC, Paramount e the Sky. Portanto, tivemos que adquirir uma licença do Sistema de Controle de Observatório Sequence Generator Pro, SGP, que nos permite o acesso via HTTP. Através da interface de programação do SGP, podemos criar scripts para controle de todos os equipamentos do observatório. O próximo passo foi construir um website que permitisse o acesso remoto a estes equipamentos, trazendo astronomia prática para as mãos de todos aqueles interessados, independente de limitações geográficas. Foi então que surgiu o Telescópio Remoto do Espírito Santo. Logo após acessar o TERES, a primeira coisa que o observador deverá fazer é a escolha de um alvo. Ele poderá decidir entre uma miríade de catálogos astronômicos como NGC, Messier e Caldwell, por exemplo. Além disso, nomes populares de objetos celestes também são reconhecidos. Vamos fazer uma busca por Eta Carina. O planetário irá mostrar uma pré-visualização do objeto, além de verificar se o alvo está em condições de visibilidade favoráveis antes do deslocamento. Infelizmente, Eta Carina não é observável no momento, mas vamos tentar o objeto M20, a nebulosa de Trífida. A Trífida, por sua vez, está observável, o que habilita a possibilidade de deslocar o telescópio. Vamos fazer então o deslocamento.
O retículo no planetário irá mostrar a movimentação do telescópio em tempo real em relação à esfera celeste. Pronto, chegamos à Trífida. O próximo passo agora é verificar a autoguiagem. Ela é necessária para se fazer imagens de longa exposição sem trilhas de estrela, acompanhando uma estrela guia durante toda a observação. Assim que uma estrela guia é encontrada, o telescópio começa a acompanhá-la e estamos prontos para capturar imagens do alvo. Na tela de captura, é possível escolher o filtro a ser utilizado, o tempo de exposição, bem como o ISO da câmera e a quantidade de frames. Quando tudo estiver pronto, basta pressionar o botão capturar e isso dará início à exposição. Aí está! Agora temos uma bela imagem da nebulosa de Trífida e ela pode ser baixada em seu formato original para que o observador faça seu tratamento. Vamos para outro alvo. Agora vamos fazer uma busca por Alpha Centauri, o sistema estelar mais próximo do nosso, que está a cerca de 4 anos-luz de distância. Encontramos um planetário, foi verificada a visibilidade e está tudo certo para apontar para o alvo. Vamos fazer uma foto de baixa exposição para compensar o forte brilho da estrela. Baseado nos testes feitos até o momento, como os principais pontos positivos, temos a facilidade de escolha do alvo e da captura de imagem, a interface em português e acesso ao telescópio, mesmo distante do observatório. E como ponto negativo, observou-se a dificuldade encontrada por alguns professores para agendar um horário extra-classe noturno, principalmente para o ensino fundamental. No entanto, planeja a observação solar, aumentando a flexibilidade dos horários. Muito bem, então, professor Efraim, você passa a palavra então para você. Ok, eu vou só marcar aqui o tempo para não nos delongarmos muito, tá bom, pessoal? Né? Eu queria primeiramente saber se a Carla ou a Crisley estão presentes na sala, que eu procurei aqui, não estão. Me Se parece estiverem, que não, por favor. viu, professor? Parece que não. Não. E os demais, Oh. viu, os representantes das apresentações, se desejarem abrir a câmera, podem abrir a câmera, fiquem à vontade, vamos participar dessa discussão, se possível abrir a câmera, né? Ok. No caso, então, vamos para a Marcele, o Gerson, Beatriz, a Patrícia. Algum deles está presente? Marcele sim, parece tô que... presente. Opa, tá aqui na tela. Olá, Marcele, bom dia. Olá, bom dia. Marcele, assim, sendo bem sucinto, porque nós só temos 15 minutos, achei bem interessante seu trabalho. Eu nunca tinha ouvido falar dessa Educomunicações. A minha pergunta, para ser breve, é por que você quis utilizar esta, digamos, metodologia ao invés de uma outra? Eu sou formada em física e na época eu dava aula nessa escola como professora de português. E eu comecei na física, quando eu fui para a física começar as pesquisas, aconteceu esse movimento da educomunicação, que era a utilização de mídias. E nesse mesmo período, alguns alunos falavam muito desse seriado do Young Sheldon e das piadas que eles não entendiam. E às vezes eles chegavam para o professor de português tentando saber, para o professor de física, por que acontecia aquilo ali e eles não achavam graça. E aí, por causa desses alunos, eu escolhi esse seriado. Mas num outro momento, por exemplo, nós fizemos fanfic, que eram as criações de histórias. Então, eu pegava um personagem da história, por exemplo, Isaac Newton, cientista, e fazia através daquilo ali HQs, histórias em quadrinhos, para que eles tivessem entendimento do conteúdo. Claro, quando você é estagiário, né, você está estagiando numa turma, você tem mais liberdade, né, você consegue programar melhor essas interações. Aí não sei se eu respondi a sua pergunta, se foi mais ou menos isso que você perguntou, mas foi por esse caminho. Sim, não, muito bom o seu trabalho, né? Algo bem interessante, tá? Se você quiser acrescentar algo a mais, ainda temos um tempo aqui para, se você quiser acrescentar. Se os outros colegas que estão presentes quiserem fazer alguma pergunta para o chat, pode fazer e depois você mesmo pode responder no próprio chat, tá?
para não questão do tempo, né? Mas tem algo mais a acrescentar? Não, só isso mesmo. Se tiver alguma pergunta, eu respondo aqui no chat. Ok, então, muito bom trabalho, obrigado. Agora, a Cristiane Marina de Carvalho está presente? Sim, Aí na tela. Olá. aqui. Ok, olá, Cristiane. Bom dia. Né, eu li também seu trabalho, achei muito bom, né? Eu nunca ouvi. A minha pergunta principal, e também já entra com o pessoal, é de onde veio essa sua ideia, né, de usar essa plataforma chamada Wheel of Names, né? Porque particularmente eu nunca havia ouvido falar dessa plataforma, né? Então, em que contexto levou você a utilizar esta plataforma em específico? Ok, bom dia, pessoal, tudo bem? Eu dou aula há muito tempo e a gente vai sempre trocando figurinhas, né? Os professores, dentro dos contextos de, de sala de aula, né? E uma professora do ensino fundamental, né, me mandou essa ferramenta, uma coordenadora, né, do ensino fundamental 1 me mandou essa ferramenta dizendo que estava usando ela com os alunos do ensino fundamental. E eu abri e via que podia modificar esse recurso para utilizar também com os meus alunos, mesmo sendo física, né? Então, eu abri a interface, é muito simples, muito simples mesmo. Então, eu vi que eu podia modifiquei, testei em uma turma e vi que funcionou muito bem. Comecei a aplicar, inclusive, eu tenho utilizado desde então, sempre, porque eles gostam, e é muito simples de planejar e de utilizar o recurso, como eu falei. Então, não dá trabalho para o professor também, e modifica totalmente a aula. Sim, eu cheguei a entrar ontem, né? Eu não fucei muito, né? Mas achei bem interessante o trabalho, né? Isso também está relacionado à gamificação, na verdade, se eu não estiver enganado, mas muito bom o seu trabalho. Obrigado pela participação. Você tem algo mais a acrescentar na sua fala? Não, eu queria só agradecer a todos e falar que eu acho que todos podem acessar um pouquinho só para vocês conferirem e verificarem se vai ser plausível para utilizar nas aulas de vocês. Eu acho que para mim funcionou muito bem e a gente sempre está com novos recursos, né? Outro dia, só queria falar dessa plataforma rapidamente, que chama WordWall, que é para jogos, né? Ela é muito boa também, é outro tipo, não se refere a esse trabalho, mas eu achei muito boa para utilizar também nesse formato digital que nós estamos trabalhando atualmente. E é isso. Qualquer dúvida, eu estou disponível no chat. Ok, Cristina, muito obrigado. O próximo trabalho seria o meu, né? Que estou fazendo, concluindo com o meu aluno, né? De PIBIC, né? Do pêndulo balístico, né? Que hoje o pêndulo balístico foi substituído, né? Pelos cronógrafos digitais, né? Então pensamos em fazer o método antigo, descrito em livros, né? E o resultado, né, então agora nos tratamentos estatísticos, né, e se mostrou bem eficaz, apesar de quem trabalha com a plataforma Arduino sabe que ele tem suas limitações, mas para um aluno e também possivelmente instigar futuramente como professor levar para uma sala de aula, fica bem interessante o trabalho. Se alguém tiver alguma pergunta relacionada ao trabalho, pode falar, pessoal. Então, professor Efraim, qualquer pessoa pode usar esse Arduino? É muito complicado. Eu sempre, já há tempos, né, esse dispositivo tem sido usado no ensino que a gente vê, mas é muito difícil se alguém nunca mexeu com isso. Como é que é? Não, pessoal, o Arduino é extremamente fácil de ser utilizado. Obviamente, você tem que programar, só que a programação dele é extremamente fácil, intuitiva, tá? Ele é extremamente barato, até para os padrões do nosso
país, né, você encontra em lojas online ou físicas muito barato. O único detalhe, por exemplo, para a minha região é o custo do frete, né, mas para quem mora na região sudeste e sul, o custo é muito barato. E a grande vantagem do Arduino é a quantidade de material gratuito, porque ele é digamos assim, é um hardware livre, né, não tem patente, então o custo é muito baixo, né, uma placa em custo em torno de 20, 30, 40 reais no máximo, e esqueci o termo que você coloca, né, os sensores, não, os sensores, tem sensor de temperatura, pressão, também são extremamente baratos, a R$ 2, R$ 3, e você tem uma diversidade praticamente infinita no site oficial do Arduino, ensinando como utilizar determinada função, ou até mesmo no YouTube, que tem vários canais ensinando você a utilizar sensor fulano, sensor ciclano, dá o código, você só baixa, implementa e faz pequenas modificações conforme o seu prazer e pronto. Então é algo extremamente fantástico. É o primeiro ano que eu estou trabalhando com isso e pretendo trabalhar mais. Legal, obrigado. De nada. E vamos aqui para o Márcio ou Fábio, eles estão presentes na sala? O Márcio, ele estava agora há pouco e tem uma pergunta ali, né, para o Márcio. Sim. Oi, pessoal. Lá, bom dia. Sim, estamos ouvindo, tá Márcio. Ouvir? Meu microfone está baixo, minha voz está meio ruim, que eu estou vindo do resfriado. Tá bom, dá para ouvir. Não, dá para ouvir, sim. Professor, muito bom o seu trabalho, achei excelente. A única coisa é que, por exemplo, eu tentei acessar o site, né, para tentar fazer utilização, obviamente, como você colocou as limitações de horários, né, provavelmente muitas pessoas querendo utilizar, só que dentro do site precisava de um login e senha. E eu não observei a opção de cadastro. Como é que é feito esse cadastro para termos acesso, para logarmos e, consequentemente, utilizarmos? Que eu não observei isso dentro do site. Sim, pessoal, esse daqui é uma versão beta de uma ideia inicial, né? E a ideia do ficar todo na página, uma agenda, né? A automação não está concluída. Essa é uma versão beta de um projeto original, que na verdade é uma versão alfa, né? Uma primeira versão. A gente já colocou o formulário no ar. Se você entrar na página hoje, entrar em telescopio.astro.ufs.br, vai ter a ajuda que vai ter o pedido de tempo, porque a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é justificar o porquê, né? Nós lançamos essa página essa semana, aproveitando inclusive o SNEF, né? Para dar mais um calor, e, inclusive saiu já em 3 jornais hoje, me até surpreendeu, hoje daqui de Vitória, 3 jornais. Nossa, legal. Né? O Teres vai começar a funcionar, então já tivemos hoje mais de 10, 15 pedidos na hora que eu estava olhando, porque saiu ontem à noite, já tem uma matéria que vai sair no jornal agora. Então, nós fizemos, sim, esse formulário e está tudo num processo ainda de construção. Então, foi feito muito poucas observações com professores. Quando a gente ia calcular crateras da Lua, que é uma atividade muito interessante para estudantes, tanto do ensino médio e fundamental, às vezes a umidade está muito alta, nós estamos no litoral, né? A ideia do telescópio não é ficar em Vitória, é ir para o interior, longe da umidade. Então, prejudicou esses cálculos, algumas poucas que nós tivemos. E agora, como nós estamos num período mais seco, já entrando, né? Inclusive eu peguei um resfriado, esse frio e seco, a gente espera ter mais observação e poder desenvolver melhor esse processo. Tá ok, professor. Então, se o senhor puder colocar no chat, né, o endereço que você falou para o cadastro, seria interessante, né? Porque eu também gostaria de fazer o cadastro para em algum momento utilizar. Sim, mas como eu falei, na ajuda da página principal já tem lá o formulário, se clicar na interrogação. Tá ok, então. Mas eu vou colocar aqui, inclusive, esses comentários também. Ô, Márcio, tá posso fazer uma pergunta aqui? Sim, claro. No Brasil já existe algum projeto assim? Já tem algum telescópio funcionando de maneira remota, assim, com esse acesso tão democrático?
Pois é, já teve sim, não com todas as nossas características, mas parecido, o do INPE, né? Ele só não tinha autofocagem e autoguiagem. São dois módulos à parte, tem que ter, né, os equipamentos. Inclusive, a gente usa também Arduino e Raspberry, né? É bom falar para o pessoal aí. A gente usa muito isso, muito. Raspberry, Arduino, sensores, né, cúpula, movimento de cúpula, temos esses daí. Então, o telescópio do INPE não tinha todas essas características. Então, a gente foi meio precipitado colocar o primeiro. Não era o primeiro remoto, mas o primeiro com essa, né, desse gênero, com focalizador, poder fazer imagens de longo tempo de exposição. Isso aí é uma novidade, principalmente para astrofotografia. Ok. Bem, ainda temos Não, na verdade já estamos no nosso limite, né? Então, agradeço aos participantes desse primeiro bloco, né? E pedir para o Anderson continuar agora para o segundo bloco, por gentileza. Obrigado a todos. Vamos dar continuidade, então. Obrigado, gente. Ótimo. Parabéns pelos trabalhos.